O Senhor não abandonou Israel sem antes fazer tudo o que poderia ser feito para levá-lo de volta à submissão a si. Através dos longos e escuros anos, quando rei após rei se pusera em ousado desafio ao céu e levara Israel à idolatria cada vez mais profunda, Deus enviou mensagem após mensagem ao seu povo desviado. Por intermédio de seus profetas, lhes deu toda oportunidade de deter a maré de apostasia e retornar a ele. Durante os anos que sucederiam à divisão do reino, Elias e Eliseu viveriam e trabalhariam, e os apelos comoventes de Oséias, Amós e Obadias deviam ser ouvidos no país. Jamais o reino de Israel deveria ser deixado sem nobres testemunhas do suficiente poder de Deus para salvar do pecado. Mesmo nas horas mais escuras, alguns permaneceriam leais ao seu divino rei, e em meio à idolatria viveriam inculpáveis à vista de um Deus santo. Esses fiéis foram contados entre o piedoso remanescente por cujo intermédio o eterno propósito de Jeová devia ser finalmente cumprido. Isso está escrito no livro Profetas e Reis. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, como Deus sempre teve pessoas fiéis e Ele usava essas pessoas fiéis para chamar o povo ao arrependimento. Muito importante isso. E hoje Deus tem essas pessoas também. E eu e você recebemos esse encargo de chamar as pessoas de volta para Deus. Bom, o próximo texto que nós vamos ler aqui está na meditação matinal Nossa Alta Vocação, do dia 24 de janeiro, e diz o seguinte para nós: Muitos se queixam de que Jesus parece estar longe. Quem o colocou longe assim? Não foi por acaso a própria maneira de agir de vocês que os separou de Jesus? Ele não os abandonou, mas vocês o deixaram por outras paixões. É quando vocês se afastam dele e ficam encantados com a voz do sedutor e concentram suas afeições em qualquer coisa insignificante que estão em risco de perder a paz e a confiança em Deus. É então que Satanás apresenta a vocês o pensamento de que Jesus os abandonou. Mas não foram vocês que abandonaram Jesus? Muitos têm ideias vagas, áridas e confusas acerca de Cristo e do plano da salvação. Caso eles tivessem, como Davi, posto o Senhor sempre diante de si, seus pés estariam sobre uma sólida rocha. Contemplem a Jesus crucificado por vocês. Vejam-no entristecido pelos seus pecados e, quando orarem, arrependam-se e desejem sinceramente vê-lo como seu Redentor, que perdoa os pecados de vocês, que está pronto a abençoá-los e a ouvir quando o reconhecerem. Mantenham-se bem próximos dele. Que apelo, hein? Que possamos lembrar de Jesus, lembrar que o nosso pecado o entristece, mas que Ele está pronto a nos ouvir quando nós o reconhecermos, quando nós nos lembrarmos dele. E muitas vezes a gente acaba pensando, que Deus nos abandonou, mas na verdade fomos nós que fomos de pouquinho em pouquinho deixando Cristo de lado. Que nós nos atentemos a isso. Agora, o último texto que nós vamos ler está na meditação matinal Olhando para o Alto, do dia 15 de novembro. E diz assim: precisamos depender sincera e permanentemente do Filho de Deus para obtermos salvação, toda a sabedoria e influências espirituais. Falharemos em nosso trabalho a menos que haja muito mais amor por Deus e pelo ser humano e uma contínua dependência da renovadora e santificadora graça de Deus para operar uma transformação de caráter por uma divina mudança de coração, o que será claramente visto em palavra, espírito e ação. Necessitamos de crescente fé, menos confiança e segurança no que fazemos e confiança bem maior no que o Senhor anseia fazer por nós individualmente,
se prepararmos o caminho para Ele. Precisamos desejar a comunhão com Deus de modo muito mais intenso do que temos desejado até agora. Precisamos pleitear mais fervorosamente com Ele. Se buscarmos o Senhor nosso Deus, nós o acharemos quando o buscarmos de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Que lindo, não é, querido irmão, querida irmã? Que incentivo! Aqui a irmã White está mostrando a nossa necessidade. Precisamos buscar a Deus, precisamos depender dele completamente e confiar mais naquilo que Ele anseia fazer por nós do que naquilo que nós mesmos podemos fazer por nós mesmos. Precisamos nos lembrar que Deus está disposto a nos ajudar, que Cristo está ao nosso lado para nos suportar, para nos incentivar, para nos dar condições de cumprir aquilo que Ele pede de nós. Que nós possamos pleitear mais fervorosamente com Ele. Esse é o meu desejo e a minha oração para minha e para a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.